E aí, malucos e malucas, vamos para a segunda parte do programa Deu Merda, aqui pela editora Merda na Mão. A gente está conversando hoje com o Ney Gonçalves, escritor, pesquisador. A primeira parte foi muito interessante. O Ney é um cara muito intenso e com um poder reflexivo crítico e não tem medo de falar o que pensa. Ele solicitou aqui agora, já vou colocar ele aqui na conversa. E a Silene tinha deixado uma pergunta, se quiser mandar novamente, porque ela mandou no finalzinho da primeira parte. Opa, e aí, Ney? E Vamos aí, para. Neguinho? Cara, a primeira parte foi bem interessante. Eu gosto muito da sua oratória e do poder crítico e ácido que você tem, tanto no seu texto e na forma como você expõe suas ideias, né? Agora o pessoal está novamente entrando aqui na nossa conversa. A Rosa entrou, Mendes Viana também. Sejam bem-vindos aí, galera, nesse universo louco, psicodélico aqui da nossa conversa. É, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do capital, sobre essas questões pertinentes, né? Ainda mais nesse momento totalmente esquisito que a gente está vivendo, né? Até no outro dia, numa outra oportunidade, a gente podia até fazer também um bate-papo sobre o rock and roll. Porque quem não sabe, o Ney é um grande, talvez o cara que eu conheço que conhece mais profundamente o rock and roll, né? De conhecer os discos, os produtores, como é que foi produzido os discos, quem são os músicos. É uma enciclopédia também, além da questão marxista e da crítica ao capital, também é um cara, um conhecedor profundo de, não só da questão das relações de poder, das relações sociais. Você tinha falado na primeira parte que a academia ela tem esse discurso pomposo, que ela tem essa postura, ou esse discurso, pelo menos, revolucionário e tal. Muitas pesquisas são feitas, né, sobre a questão das relações de poder, sobre o que o Foucault dizia, sobre a miséria, desigualdades sociais e tal. Mas, na prática, a academia ela não consegue aproximar o seu discurso do público. E quando tenta, através ou de projetos, ou até mesmo através da oratória, não consegue chegar à grande massa, né? Porque eu acredito que existe um processo também muito intenso de implantação do sentimento de superioridade e inferioridade. Não só na academia, mas em todas as relações sociais, né? Quem tem uma condição financeira não favorável se sente inferior a quem tem uma condição favorável melhor. Quem é dentro da academia, o cara que tem um título, se sente superior a outro amigo, a outro colega que tem um título inferior. E a linguagem acadêmica ela não consegue atingir a classe trabalhadora. E você fala que só vai existir realmente uma revolução através da classe trabalhadora. Como a gente pode chegar nessa classe trabalhadora sem simplificar o discurso e não ficar essa coisa rasa, superficial e simplória, como, por exemplo, a gente está vendo nessa direita extrema totalmente anti-arte, anti-conhecimento, anti-leitura, né? Inclusive, o nosso excrementíssimo presidente chegou a falar que o problema dos livros didáticos é porque tem muitas palavras, né? Como a gente pode conseguir atingir a classe trabalhadora a entender seu papel, a importância do seu papel histórico e essas rupturas, cara, sem chegar com esse discurso já pronto que não, eu estou na academia, eu tenho conhecimento e através desse meu conhecimento vocês vão conseguir a emancipação real. Entendi. Boa pergunta. E ampla, complexa. Tentar responder aqui, se eu faltar alguma coisa, você volta e a gente retoma. Então, assim, começando pelo início, você estabelecendo sobre a questão da academia. A minha visão sobre a academia sempre foi uma visão muito crítica de todo o processo. E se você for observar de uma forma mais crítica a academia, ah, como é que ela se torna um processo de validação do conhecimento. Qual o conhecimento que tem validade e o conhecimento que não tem validade? Né? Os próprios processos de mestrado, doutorado, estabelece isso, né? Ao ponto de você ver
Na academia, o cara quer produzir algo e o cara chega e fala, não, você não tem capacidade para fazer isso agora. Como? De onde você determina que alguém não pode ter capacidade para fazer aquilo ou não? Né? Ela já começa a tolir a capacidade de produção, de criatividade do camarada, né? Do indivíduo que se encontra lá. Então, o processo de validação então determina qual o conhecimento que tem validade ou não. Então, essas bancas, essas pseudos bancas, que não servem para porra nenhuma, né? Que os caras que estão ali estão o conhecimento raso. Eu fico vendo, por exemplo, eu tenho um amigo, o Antônio, ele poderia estar aqui, ele mandou um texto de doutorado de um cara que é professor da Universidade Federal, que não fugiu o nome aqui agora, porque senão eu citaria o nome dele, sou péssimo para fixar nome, que o cara para fazer parte da banca dele, alguma coisa assim, bicho, eu fui ler o doutorado do cara, esse diz marxista, bicho, é horrível, é pavoroso, o cara comete erros de conceito o tempo inteiro, as análises do cara, o cara tinha que ser simplesmente e o cara passa, porque essas bancas são corporativas. O orientador, ele precisa daquilo, aí ele chamou o amigo dele, e a coisa vai indo. E ali muitos caras não sabem nem o que o cara está escrevendo, fica naquelas formas de ABT, você faz aqui, faz uma correçãozinha aqui, aquelas normas, essas bobagens, essas perfumarias que não servem para nada. Então, você tem. E segue, o cara dá aula na academia. E eu depois vi um outro artigo dele, que é exatamente um outro trabalho que eu tenho para terminar, que é a transformação do valor em preço em Marx, é uma das coisas mais irrelevantes, uma coisa totalmente esdrúxula, erros, conceitual o tempo todo. O cara não sabe nem do que está falando, não sabe se utilizar das categorias marxianas, os conceitos, e se diz marxista na academia dando aula. Então, esse exemplo, deu um exemplo, mas se multiplicam. Então, esse conhecimento que se estabelece na academia, não é questão de nem ele chegar da massa. E eles chegam na massa, porque esses conhecimentos são produzidos, chegam na base, e chegam com esse conhecimento completamente dentro de um discurso próprio do capital. E se passa como se fosse um discurso transformador, revolucionário. E não tem um discurso transformador revolucionário. Tem um discurso progressista, reformista, né, que passa todo um arcabouço de controle das massas. Então, não é nem essa questão de não chegar, nem como chega de uma forma completamente anti-revolucionária, anti-classe trabalhadora, pró-capital. Então, esses discursos de avaliar qual conhecimento tem validade já é algo extremamente grave. De onde está estabelecido isso? Aí se cria essas revistas, com a forma que as revistas são publicadas aqui os aqui nessa que ela tem validade, os outros não. Tanto é que essas revistas, você para publicar nelas, você tem que ter, aí o cara tem cidadania, tem que ter doutorado, tem que ter aquilo, percebe? Percebe como que você cria uma molde e vai enrijecendo. Então, você pega essa Boitempo, por exemplo, essa editora da Boitempo, pega os autores que publicam nela, são todos progressistas, é uma linha editorial. Pega a dona dela, é uma mulher que apoia o PT, né? Então, toda a publicação é uma publicação já direcionada. Ela tem um nicho de pensamento, uma concepção já formada da editora. E são autores reformistas, progressistas e para por aí. Você não, de fato, porque tem na academia muitos autores revolucionários. Tem muitos pesquisadores, mas eles não chegam. Esse tipo de pensamento, eles não chegam. Eles são rechaçados, ficam no anonimato, e esse é o processo da luta. E eles não chegam na classe trabalhadora. E quando chegam de uma forma muito restrita, muito marginalizada, né? Porque você tem os outsiders dentro da academia, né? Os nomes que são em voga. E esses nomes pegam todos eles aí, por exemplo, a Boitempo, por exemplo. Ele de Harvard, Rui Braga, Ricardo Antunes, pega essa obra desses camaradas e vai fazer uma leitura delas. São todas obras reformistas, reacionárias, são obras de um cunho completamente formadora, né? Cria todo-se um arcabouço conceitual que a análise do capital sempre dentro da lógica, dentro do quadrilátero do capital, nunca ruptura com ele.
né? Então, todo um discurso de lutar pela democracia, pelos direitos trabalhistas, pelos direitos de greve, pela democracia, isso, nada mais além disso. Então, o discurso não é que ele chega, não chega nas massas, e ele chega, porque ele chega nesses movimentos sociais, chega através dos partidos, que são esses ideólogos dentro do partido, né? Dentro do partido. Então, o que eu penso, Dieguito, que um intelectual ele tem um papel de dizer para a classe trabalhadora o que ela deve ou não fazer. As organizações têm que ser estabelecidas, isso é um processo longo. Não existe fórmula, eu não tenho fórmula para dar como isso vai se dar. O que eu posso dizer é que todo o que se foi estabelecido fracassou e não se faz uma autocrítica em relação a isso. A construção tem que ser uma construção construída pela classe trabalhadora e não por um líder, e não por um intelectual que vai dizer que isso vai ser. A teoria é importantíssima, é fundamental. E o arcabouço conceitual, categorial desenvolvido por Marx para analisar o capitalismo é o arcabouço conceitual, categorial mais potente para se analisar a sociedade capitalista, as suas contradições cada vez mais agudizadas, os mecanismos, as forças motrizes que movimentam a sociedade. E mostra o protagonista dela é a classe trabalhadora. E ela, a classe trabalhadora, tem que construir o seu processo emancipatório. Então, a academia, ela é um processo, ela é uma instituição do capital, ela é uma instituição extremamente danosa na luta da classe trabalhadora, historicamente. Isso basta você verificar empiricamente, né? E ela passa, o capital é tão poderoso, ele cria esse mecanismo de validar qual conhecimento vale e qual conhecimento que não vale. Né? Então, o marxismo não nasce da academia, não é da academia, ele é fora da academia. Né? Quando entra da academia, o capital absorve ele, controla e apacenta ele, fica manso, fica reacionário, fica tranquilo, é inofensivo. O pensamento que se produz, diz Marx na academia, é inofensivo. Ele não oferece nenhum tipo de resistência, nenhuma forma de Você fala inofensivo. Você fala inofensivo e também que esses movimentos ditos revolucionários, que você chama de reformistas, que eles tentam humanizar o capital, e você fala que é impossível humanizar o capital. E é uma ação inofensiva e inócua. Como então a gente pode ser o contrário disso? Como é que a gente pode incomodar e promover rupturas com esse modelo capitalista que é totalmente segregador, que cria miséria de forma consciente, desigualdade social, né, a questão de guerras, né, desse aparato bélico, dessa repressão da polícia com as minorias, né, os pretos e as pessoas que estão nessas condições totalmente desfavoráveis e sem proteção nenhuma. Dieguito, se você me permite, eu vou aprofundar um pouquinho nessa questão que você colocou aí. Por que o capital não pode ser controlado? Porque uma das rupturas que o Marx produz com a ciência burguesa, com a economia burguesa, é exatamente isso. Toda a economia burguesa ela parte de uma questão subjetiva. E o Marx parte de uma questão objetiva. Quando você vai estudar o Capital, o Grundrisse, os textos mais econômicos do Marx, se pode chamar de econômico, porque o texto do Marx não existe um viés econômico, ele trabalha em várias perspectivas, você não vai ver esse viés, e ele deixa isso muito claro. Ele deixa isso muito claro. Ele vai analisar as relações de produção do capital, o capital como uma questão objetiva e não subjetiva. Se partir desse pressuposto, o capital é uma força objetiva e não subjetiva, nada pode controlar. Nada. Só pode controlar ele de forma destruindo ele. Todos os tentáculos das relações de produção do capital que se manifesta, as suas instituições, elas não podem ser controladas de uma forma subjetiva. Ninguém pode controlar o capital de uma forma subjetiva. Ninguém. Ninguém. É aquela bela ilusão de achar que eu vou disputar uma eleição e chegar lá e eu vou mudar alguma coisa. Não vou mudar nada. Porque é uma estrutura objetiva. E o Marx, na sua construção de análise do capitalismo, ele deixa isso ele enfatiza e deixa isso muito claro. Né? Que a preponderância das relações subjetivas, e isso não é um fatalismo.
Porque uma vez estabelecidas as relações de produção concretas, reais, elas vão apenas se desenvolver. E vão se desenvolver dentro de uma perspectiva de luta de classe, em espiral, de avanços e de retrocesso. Mas, se essa relação não for destruída, vai prevalecer sempre as necessidades do capital, porque as relações sociais de produção as relações sociais concretas do capital. Então, se essas relações concretas, reais, do cotidiano, do dia a dia, da rua, da nossa cidade, do nosso bairro, não forem destruídas, elas não vão ser modificadas em nada. Não existe justiça social no capitalismo. E essa é outra coisa que o Marx deixa muito claro quando ele passa a analisar o capitalismo sem os seus fenômenos, na sua essência. Como se vai ter justiça social se a base, o fundamento, a essência, a força motriz que move o capital é a busca intensificada da exploração da classe trabalhadora. É o processo de acumulação de capital. O que é acumular? Acumular é tirar, é concentrar, é centralizar. Essa justiça social é o fim do capital. É o fim do capital. É como apregoa toda a concepção reformista da esquerda, chamado, eu vou aprofundar um pouquinho agora, que eu acho que se torna necessário para chegar onde você colocou. A concepção da crise subconsumista e a teoria da crise é fundamental, é importantíssima para compreender todo esse processo da desenvolvimento e da lógica do capital, das suas crises, da sua cotidianidade. A questão subconsumista parte do pressuposto que a crise do capital ela se dá por uma incapacidade de consumo da classe trabalhadora. Isso é uma mentira. Vou dizer o porquê que isso é uma mentira. Então, essa é uma questão subjetiva, de achar que a crise se dá por uma questão do valor de uso, e não do valor de troca, e não pela valorização, pela matéria concreta. Não consigo vender isso aqui, que eu expulso o trabalhador. Isso é uma falácia. Lá no livro 2, quando Marx vai analisar os departamentos, ele já deixa isso muito claro. O capital cria seus departamentos e as trocas interdepartamentais, ela cada vez independe da base de consumo da classe trabalhadora. E basta olhar isso empiricamente com dados públicos, dados. Observe quando o capitalismo atinge na crise, é quando ele está no processo de crescimento, é quando o processo de aumento salarial da classe trabalhadora. Então, esse discurso, pelo contrário, quando o capitalismo estabelece a crise, e a crise se dá pela queda de rentabilidade, para sua incapacidade de valorização, o capitalismo ele não produz para suprir as necessidades da classe trabalhadora. Se assim fosse, não existia o capital. O capital ele não produz valor de uso. O valor de uso é meramente um corpo, que seu objetivo maior é o que é sua alma, é o seu valor de troca, é o abstrato. É o trabalho abstrato que é construído das relações sociais. O tempo é só a mediação disso. Então, o que se estabelece dentro disso? O capital, quando ele adentra, a crise nada mais é que um desequilíbrio. Que desequilíbrio é esse? A incapacidade entre o trabalho, o que Marx chama de trabalho excedente, e o trabalho necessário. Ou seja, aquele trabalho necessário que a classe trabalhadora produz para reproduzir seus salários, seu meio de subsistência, e a outra parte que ele trabalha gratuitamente para o capital, que é o trabalho excedente, mais valia, mais valor, ou lucro. Ele chega dentro de uma relação, como é uma relação, essa relação do trabalho excedente, ele não consegue, com essa base aqui de salário, transferência da sua produtiva, produzir um lucro e que esse lucro produza uma acumulação acelerada, um crescimento do capital. Então, aí esse é o desequilíbrio, ele tem uma crise. E a crise é o quê? É o momento de destruir forças produtivas, expulsar trabalhadores, baixar salário. Então, que concluência? Se a crise é de subconsumo, como que na crise o que o capital objetivo é destruir, baixar salários, destruir seus direitos trabalhistas, intensificar a exploração com salário cada vez menores? Ora bolas. Tem uma contradição. Olha como que essa teoria ela é vazia por si só. Ela não se sustenta, ela não suporta 2 dedos de análise da realidade. Ela cai por terra. Então, como que essa teoria, lá no século XIX, ela vai sustentar o discurso das eleições do reformismo? Olha, não, bom, ok. Então, se a questão é uma questão subconsumista, distributiva, vamos disputar as eleições,
Chega do Estado burguês, criamos políticas econômicas redistributivas, e aí, redistribuindo essa renda, distribuímos essa renda e vivemos os melhores do mundo. Ora, onde isso funcionou? Onde isso se estabeleceu? Em momento algum isso se estabeleceu. E aí podemos citar exemplos históricos do New Deal, que não dá para aprofundar aqui, mas podemos aprofundar. Então, ficar só uma pergunta aqui. Então, ou seja, essas contradições que levam a um processo de politização, uma necessidade premente histórica de um processo revolucionário. Por isso que todo esse discurso reformista que sustenta essa concepção da crise de subconsumo, que está nos livros, todos esses casos da Boitempo, ela eleva um processo de ilusão das massas. Ela camufla a verdadeira essência do problema. Aí fica um discurso moralista. Quer ver outro discurso? O discurso de corrupção. O discurso é outro discurso objetivista. Você tangencia o capital. Você tira o capital de foco e passa para uma questão moral. E a esquerda fica esse discurso. E esse discurso é um discurso positivista. É um discurso de Comte. Você vai lá em Comte e Comte diz, não, o problema da sociedade não é um problema da luta de classe, é um problema moral. Nós temos que melhorar moralmente o homem. Quando nós melhorarmos moralmente o homem, esse discurso kantiniano de que o homem, a natureza humana, não existe o homem, existe a natureza humana. A natureza humana ela é específica dentro das relações historicamente dadas. Elas se modificam. Se eu falar isso, eu quebro o quê? Que o capitalismo é eterno, é infinito. Então esse discurso vai melhorar o homem moralmente, nós vemos uma crise ética moral. A crise ética moral é a crise do capital, que ela se torna uma crise ética. Por quê? Porque quando a crise do capital se intensifica, a corrupção, que é algo inato da própria condição do capital. Por quê? Porque o Estado, nesse último livro meu, já falando, depois a gente pode aprofundar nele, eu trato sobre isso. Quando a massa de capital que o Estado absorve via impostos, via tributos, que fundamentalmente é retirado da classe trabalhadora e cada vez mais da classe trabalhadora, por que tem que ser cada vez mais da classe trabalhadora? Quem cria riqueza? O trabalho. A classe trabalhadora cria riqueza. Se eu tirar impostos, tributos do capital, eu tiro de uma mão e dou para outra soma é zero. Agora, se eu tiro da classe trabalhadora e transfiro para o capital, aí eu fomento o processo de acumulação do capital. Então, quando a crise do capital se agutiza pela queda de rentabilidade, a concorrência intercapital, não só entre o capital, entre os departamentos, mas dentro do Estado, para absorver essa massa de impostos retirada para ele, ela se intensifica. E precisa do quê? Aumentar a capacidade de corrupção com os representantes do povo, para que legisle em prol dele e transfira por legislações essa grana do Estado para os capitais individuais. Entende? Então, essa intensificação moral, esse discurso moral, ele tangencia. Então, a família é a célula da burguesia. A família. Então, quando se cria uma ruptura da família, é a própria ruptura do próprio capital. As instituições estão ruindo. As instituições que sustentam ele. E qualquer revolucionário tem que aplaudir isso. E não, o que essa canalha faz? Pelo contrário, nós temos que reformar. Nós temos que melhorar moralmente o discurso positivista e não marxista, e não revolucionário. Percebe? Então, agora, para responder o final da sua pergunta, como fazemos isso, Ney? Na prática, não comprar esse discurso, dizer, não ter medo de dizer. O único caminho é um processo revolucionário. Um outro caminho é o comunismo, é o socialismo. Não ter vergonha, não ter medo de dizer isso, porque esse é o único caminho. Qualquer outro caminho é levar as massas para ilusão, por engano, por engodo, para mentiras, que não vai manter a massa explorada, dominada, subjugada e hierarquizada cada vez mais num processo de barbárie, que é barbárie nós já estamos vivendo. Né? Esse é o caminho. Não tem outro, não existe outro. E não tem medo de dizer isso. Ficar com esse discurso de democracia, isso é fazer o jogo do capital. O discurso de corrupção é fazer o jogo do capital. A concepção do Estado burguês é um jogo do capital, não da classe trabalhadora, não um processo revolucionário de emancipação da classe trabalhadora. Esse é o caminho. E o que você acha dessas afirmações que dizem que enquanto houver racismo, não vai haver democracia? Que a gente está vendo esses movimentos nos Estados Unidos, né, no Brasil também,
que é uma coisa histórica no Brasil. Ele é forjado do saque, da exploração. Vivemos 350 anos de uma escravidão legitimada, mas eu acredito que ela nunca se findou, né? Só se modificou, só se transformou, e a gente está vendo essa destruição, essa matança intensa nas comunidades, nas periferias. E uma ala dos movimentos progressistas renegam a questão do racismo estrutural. E o que você acha sobre a questão do racismo estrutural e se realmente a democracia também, para existir realmente, ela tem que passar nessa destruição desse racismo que ainda existe de forma muito forte, às vezes velada, e cada vez mais essa máscara vai caindo e as pessoas vão sendo legitimadas, ainda mais com esse momento histórico do Brasil, com esse fascismo crescente, né, com a mídia também ajudando nessa manipulação toda. O que você acha sobre essa questão do racismo que está sendo muito dita e falada, principalmente pelas periferias, porque alguns movimentos ditos revolucionários não tocam nesse assunto, não renegam esse assunto? Então, Jeguito, olha, eu tenho uma visão muito crítica sobre isso, porque esse discurso pós-moderno de gênero, de raça, desvinculado, ele serve também ao capital. Olha, o capital, essa questão do racismo, ela não pode ser desvinculada da luta de classe, de gênero, ela não pode ser, isso é um discurso pós-moderno, de você fragmentar essas lutas, como se essas lutas fossem dissociadas. Porque essas lutas, elas se dão, esses preconceitos, eles são alimentados historicamente. Se a gente retroceder, lá no início, onde nasce esse discurso de raça? Primeiro que só existe uma raça, a raça humana. Né? Nós vamos cair num sociólogo francês, que me fugiu o nome aqui agora dele, não me lembro. Ele desenvolve esse conceito de raça para justificar a escravidão, para justificar a caça aos negros, a dominação, a transformação dos negros da África em escravos. Então, é um link ideológico para justificar a escravidão, e ao longo dos anos, com o processo da abolição da escravidão, nós fizemos a escravidão do capital, né? Você vai moldando essa questão do racismo, da mesma forma da questão da subjugação da mulher, quando a mulher vai para o mercado de trabalho, porque alimentar a questão do imigrante, vamos ampliar isso, a questão do imigrante, criar xenofobia, criar essa luta, criar esse conceito do capital cria de nação, que não existia, né? A nação, o país, isso é uma criação do capital, de fragmentar e criar esse princípio de concorrência da classe trabalhadora entre países, nação, de regiões, esse preconceito de região, para quê? Quando eu alimento isso, eu crio um nicho de força de trabalho barata. A força de trabalho do imigrante barata, a força do negro mais barata, da mulher mais barata. Então, tem toda uma luta de classe introjetada e alimentação desses preconceitos. E vejo como que o próprio capital hoje se alimenta desses preconceitos, dessas lutas raciais, da emancipação da mulher, como um mecanismo de fomentar essa mercadoria em produtos, em acumulação acelerada. E esses preconceitos de migrante são fundamentais no processo de reprodução do capital. Então não tem como desvincular, como tento desvincular. Eu vejo esse discurso, pegando esses discursos pós-modernos, os caras dizem, olha o que nós vemos hoje. O cara vai dizer, olha, não, tudo hoje é uma construção de narrativas. Eu vi um discurso daquele Rafael Said, né? Num canal aí acho que do João Coelho, dizia, olha, um discurso, cara, isso é um absurdo. Então agora tudo se resume na luta de qual a construção de narrativas que vai ser preponderante. Isso é um discurso vazio. Porra, esse discursos e enredos de discurso, isso é uma bobagem. Isso não se sustenta, isso é uma abstração, sem sustentação alguma, sem fundamentação alguma. Então,
esses discursos pós-modernos, a gente tem que ter muito cuidado com eles, de não ser pego por eles sem uma forma crítica, de achar que a luta racial, ou a luta da emancipação, a emancipação dessas bobagens, né, desse discurso de raça, elas vão ser destruídas quando você tiver uma verdadeira emancipação. A ruptura de sociedade de classe, da exploração do homem pelo homem, porque todos esses discursos secundários, para mim, não são discursos secundários, eles vêm alimentar, na verdade, isso. Né? E quando eu fragmento isso, parece que existe uma luta à parte. Não é. É o mesmo processo, é os mesmos tentáculos, é uma mesma condição de luta, de exploração da classe trabalhadora como um todo. Então, quando eu fragmento isso, alimento o racismo para ter uma mão de obra mais barata do negro, uma mais barata da mulher, uma barata do imigrante. Né? Então, a luta de emancipação é uma só, é a emancipação humana, que todas as outras vão cair. Vão cair quando toda forma de exploração ela se extinguir, quando o indivíduo, ele, sem as máscaras, sem a visão da subjugação, da diferenciação de classe, da hierarquia social, ela desaparecer. Quando isso desaparecer, não existe, eu não vou conseguir enxergar que o cara, pela pigmentação da pele, ele seja diferente, ou seja inferior, ou seja superior. Né? Quando a individualidade ela for aceita, quando a individualidade for olhada e entender-se que existe apenas um Diego no mundo, existe apenas um Ney no mundo, as pessoas são únicas, até a concepção de inveja ela se dissipa. O que você pode fazer, Diego, só você pode fazer, o que eu posso fazer, só eu posso fazer. Então, desenvolver minhas potencialidades humanas, algo que o capital ele fragmenta, ele impede que se desenvolva todas as potencialidades do indivíduo. Porque ele molda um indivíduo automato, feitizado e coisificado. Molda para ele. Você instrumentaliza o indivíduo quando ele nasce, o sistema educacional da educação burguesa, na família, na religião, nas relações sociais, para ele servir o capital, para ele ter uma consciência do capital. Aí ele vai se modificando, ele vai se diminuindo enquanto indivíduo. Tem um livro, para a gente falar um pouco de literatura, do Balzac, chamado As Ilusões Perdidas, que ele trata sobre isso. Né? Como o indivíduo ele vai se mediocrizando ao longo da vida, ele aceita o que o capital impõe, ele vai se mediocrizando e ele vai fazendo todo o processo da vida, e o cara percebe que ele morreu aos 20 anos quando ele aceitou a vida que quiseram para ele. Né? O Erich Fromm é um cara que fala sobre isso, né? Que o indivíduo ele foge da solidão, achando que está fugindo da solidão, entrando numa solidão pior ainda, que é a solidão do vazio do eu dele. Ele cria um pseudo-eu. Ele passa a viver uma vida de acordo com os outros, criam expectativas sobre o que ele deve viver. E ele vai passando um processo de frustração, de angústia, de ansiedade e depressão, e a vida vai passando e percebendo que a vida é única e que essa vida foi imposta, uma vida que não quis viver. E milhões de pessoas vivem assim, por quê? Porque ele é escravo. Quem determina a vontade, os desejos, os anseios dele é o capital. Então, todo o processo emancipatório, até a emancipação do desejo, das vontades, do eu, ela passa por um processo de emancipação humana da luta de classe. Não é? Então, todo esse processo, não tem como se falar em fim do racismo, em fim da emancipação da mulher, de gênero, se não passar por um processo de emancipação humana, do fim das classes sociais, do fim da propriedade privada, da exploração do homem pelo homem. Né? Então, todo esse discurso que fragmenta isso é um discurso que serve unicamente ao capital. Bacana. Cara, eu queria explorar um pouquinho o seu trabalho dentro da literatura, né? Você é um cara que escreve muitos artigos, né? É colaborador de várias revistas, tem o livro Valor e Crise, e também esse livro que eu até mostrei na primeira parte, né? Marxismo, Estado e Crise do Capital. E você está escrevendo uma nova obra, né? Que inclusive a gente vai estar lançando aqui na editora Merda na Mão, né? E para a gente é uma puta honra, porque você é um cara que eu acompanho há bastante tempo. Todos nós da editora Merda na Mão, o Fábio, Wagner,
Gosto muito do seu trabalho. Inclusive, aquela entrevista que a gente tinha feito num blog que eu também tenho, no fetuzine.blogspot, que foi até no ano de 2011 que eu te entrevistei, e você tinha lançado esse livro que eu mostrei, né? E você está agora com essa obra. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que ela fala e sobre quais reflexões que suscita nesse novo trabalho que a gente vai lançar aqui na editora Merda na Mão, para nossa honra. Ô, Diego, a honra vai ser toda minha, cara. Eu, assim, quando você mostrou esse projeto, eu falei, bicho, eu já pensei, não falei com você, eu quero publicar um livro na editora do Diego, porque eu acredito muito, cara. Eu fiquei, assim, fascinado quando Não é você me editor de apresentou esse você, é projeto. editor de todos nós, do Fábio, do Wagner, seu, dos impublicáveis, né? A gente tem esse mote, publicar os impublicáveis, é a coletividade. A nossa luta é pela Exatamente. Então, assim, coletividade. eu fiquei muito fascinado com esse projeto coletivo de vocês, porque é uma editora exatamente isso, que busca, não tem esse compromisso de fragmentar uma forma de pensamento engessada e empurrar isso a goela abaixo das pessoas. Né? Então, é uma editora que busca exatamente essa amplitude de uma concepção revolucionária, transformadora. Então, assim, eu vou apresentar esse Diego. E então, falando das obras, esses dois livros primeiros que eu publiquei, eles têm assim, porque meu objeto de pesquisa vivo nesse trabalho meu objeto de pesquisa é sobre a questão da crise do capital, né? A crise do capital dentro da perspectiva da tendência da queda da taxa de lucro, né? Que é uma concepção revolucionária. Então, nesses dois livros, na verdade, eu fiz uma compilação de um trabalho que é muito maior e, assim, para soltar de uma forma menor. Então, esse trabalho, esses dois livros, ele é focado exatamente isso, de apresentar uma parte dessas pesquisas de mais de 20 anos, né, sobre a tendência da queda da taxa de lucro e seus desdobramentos. No primeiro livro, fica meramente uma questão mais teórica sobre a concepção da crise. Já no segundo livro, eu vou fazer um desdobramento, por isso que chama Marxismo, Estado e Crise do Capital. Demonstrar como que a crise e como que o Estado burguês ele adentra para salvaguardar, ser uma muleta do capital no momento da crise. E aí eu faço toda uma análise, como que se estrutura o Estado burguês, todas as suas instituições, todo o processo hierárquico, e como ele atua sistematicamente em vários níveis das suas institucionalidades para vir em socorro e amplificar, intensificar a exploração em cima da classe trabalhadora e ser um arcabouço de um processo de acumulação do capital. Então, esses dois trabalhos, ele é focado exatamente nisso. A essência dele é exatamente trazer essa compreensão de mecanismo e mostrar que um outro caminho é um processo evolucionário, né? E traçar uma crítica brutal ao capital e traçar uma crítica menos ampliada, mas fica intrínseco a essas concepções reformistas, que elas são inócuas, que o único mecanismo, o único caminho é um processo revolucionário. Então, o primeiro livro, então, é um livro eminentemente mais teórico, né, até mais complexo, mais difícil de degutizar na leitura. O segundo já é uma leitura mais acessível, é uma leitura mais empírica, até mais prática, mais reforçada por esse arcabouço teórico, conceitual. Uma coisa que eu sempre preocupei no meu trabalho é de ter um profundo domínio sobre a questão dos conceitos marxianos daquilo que eu estou trabalhando. É algo que eu vejo assim, dentro das produções, um total desleixo. Você vê a preocupação, vamos como é que a BTM, vamos colocar aqui as notas de rodapé, essas perfumarias, né? As biografias, coloca essas bobagens que não tem importância alguma. E o que tem de fato importância não tem preocupação nenhuma, sai aquela coisa desleixada e descompromissada, e erros brutais de análise. Se você erra um erro de conceito, né, você tem um erro de análise totalmente comprometida. Então, nesses livros, o objeto de pesquisa é exatamente isso. E tratando sobre o livro que nós iremos publicar,
Diga assim, eu tenho, na verdade, assim, uma gama já de livros assim preparados, que eu sou muito metódico, por isso que eu não entendo o cara que publica livro em 3 meses, né, bicho? Eu não sei como que isso é possível. Eu sou muito metódico, eu volto, retomo, reescrevo, eu nunca fico meio conformado. Eu sempre tive um desejo profundo de publicar algo sobre o método, que eu vejo as coisas sobre o método de Marx, o método dialético, de uma forma tão estrúxula. E assim, esse livro então chama, é um título provisório, não sei se vou manter ou modificar, mas em síntese é Dialética, de Hegel a Marx. Né? Então, nesse livro, eu vou procurar exatamente isso, fazer uma análise histórico-filosófica do método dialético, chegar em Hegel e intercalando com isso, demonstrando, fazendo sempre um paralelo, né? Sempre um paralelo entre dialética hegeliana, o seu desenvolvimento, com a dialética materialista que o Marx e Engels transformam ela, como eles chamam, de cabeça para baixo, e fazer todo então histórico do método dialético, aprofundar, trazer insights empíricos da luta de classe, do método dialético, trazer como ele é implementado por Marx, né, como ele no Marx não trabalha, mas como ele é utilizado por Marx dentro do Capital, por exemplo, dentro dos Grundrisse, né, como que o Marx trabalha e traz um método para descortinar a essência do modo de produção capitalista. Então, esse livro, de Dialética de Hegel a Marx, ele tem o objeto de pesquisa dele, é o método, mas o método dele de uma forma, como ele é implementado de uma forma teórica por Marx, como ele é colocado, como ele é utilizado, e a força e a potência desse método para se analisar a sociedade capitalista, para se analisar a processualidade histórica do modo de produção capitalista e dialética da sociedade, como esse método ele é infinitamente superior a qualquer outro método de análise. Né? Que a lógica é isso, a forma de você instrumentalizar o pensamento para você descortinar a vida e a sociedade capitalista. E vai ser um prazer imenso publicar esse livro pela editora Merda na Mão. Vai ser o nome por si só, eu fiquei fascinado, que nome foda. O nome por si só já diz o que a editora veio, né? O que é o mês. E a gente também tem esse mote de publicar os impublicáveis, né? Merda na Mão, publicando os impublicáveis para fugir justamente dessa visão capitalista, de segregação do conhecimento, de adequação às normas vigentes, né? E você é um cara que dá cara a tapa, você não tem medo de expressar o seu pensamento, que é um pensamento forte, intenso, corajoso, ainda mais nesse país que a gente vive, nesse momento de obscurantismo. E uma dúvida que eu sempre tive, cara, a gente se conhece há um tempo, a gente sempre trocou ideias sobre as questões do capital, né, sobre a sua visão de mundo em relação às explorações, né, a essa escravidão que ainda existe na sociedade, né, nessa manipulação toda. Eu sei que você é um cara, né, que tem, além de ter uma puta biblioteca, né, tem cerca de 4.000 livros, né, até você mostrou uma foto esses dias como é que tá ficando a sua biblioteca. E você é um cara que, com esse arcabouço, né, essa coisa metódica, você é um cara que é afastado da academia, né? Como é que se deu esse início desse seu interesse por pesquisar, né, esses temas e depois de desenvolver todo esse arcabouço no seu texto de forma tão profícua, voraz e contínua durante todos esses anos? Porque a academia acha que não existe uma vida inteligente fora dela, não existe pensamento crítico que não seja atrelado a ela. É o contrário, na academia existe muito pouca vida inteligente, né? Muito pouco. Enfim, é uma reprodução, reprodução, de mais do mesmo, né? Pensamentos originais são pouquíssimos. Então, Diego, a minha trajetória, ela começa assim com a questão particular, individual. Eu perdi meu pai aos 17 anos, eu era muito ligado a ele, então foi algo assim que me abalou profundamente. Então a minha ida na academia não foi algo intencional pensado, foi meramente mesmo por uma ordem, uma questão de ordem pessoal. Quando meu pai faleceu, eu fiquei muito profundamente abalado, então eu senti uma profunda necessidade de me isolar. Então o conhecimento
né, das ciências sociais, ela me chegou com mecanismos mesmo de sobrevivência, de compreender muitas questões existenciais, né? E que aquela questão da religião para mim não preencheu, né? Depois de me tornar ateu. É, então, eu comecei um processo de leituras aos 17 anos, muito profundo, muito intenso, quando eu comecei a formar a minha biblioteca. E não foi com marxismo, pelo contrário, eu li Max Weber, Comte, enfim, estruturalismo, até chegar a Marx. E eu sempre tive uma questão intuitiva de ler os clássicos e nunca ler comentador. Era uma questão meramente intuitiva. E hoje, depois, com o tempo, vi que com isso era uma forma extremamente correta. E quando terminei o segundo grau, por esse processo, eu continuei esse processo, e não senti, e eu queria ficar naquele, eu precisava de ficar com a questão mesmo de me manter, de subsistir como ser. E quando eu me deparei, um ano e pouco depois, aos 18 anos, com o marxismo, então isso foi uma coisa, o marxismo, depois de ter lido toda essa leitura clássica dos pensadores, sociologismo burguês, filosofia burguesa, enfim, economista, e aí eu comecei a aprofundar em Marx, até acesso à literatura, e buscar, e por conta própria. Esse desejo de entrar para a academia que existia, foi desaparecendo. E felizmente, eu falo isso felizmente porque hoje eu vejo perfeitamente, conhecendo um pouco mais a academia, conhecendo como que se eu tivesse na academia e meu pensamento, obviamente, teria sido moldado para essas toupeiras que lá estão, óbvio que tem as suas exceções, para direcionar o meu pensamento, eu não teria pesquisado hoje as coisas que eu pesquiso. Que pouco se pesquisa isso no Brasil hoje, né? Nessa linha, nessa perspectiva que eu trabalho. Então, eu fui chegando, quando eu fui aprofundando em Marx, e chegou nessa tendência daquela taxa de lucro, eu percebi como era importante essa lei da tendência daquela taxa de lucro para se compreender todo o processo de possibilidade e as contradições do capital. Então, eu fiquei fascinado, e desde então eu passei a pesquisar, aprofundar, e vi a necessidade de montar uma biblioteca por conta própria, porque você ia nas bibliotecas em Goiânia, nas livrarias, pobres, anêmicas, não encontrava material nenhum que sustentasse esse objetivo de pesquisa, e eu passei a correr atrás. Se eu ficar aqui fazer as loucuras que já fiz por livros, e de ir atrás, com o tempo eu fui estruturando uma biblioteca para dar um suporte, né? Para dar um suporte à minha pesquisa, e essa pesquisa, esse objeto de pesquisa específico, que eu sou profundamente apaixonado, né? E venho há 20 anos pesquisando sobre isso. Então, a minha trajetória, e com o tempo a minha vontade de entrar para a academia, que nunca existiu, hoje inexiste. Né? Não tem a mínima vontade, o mínimo desejo. Acho a academia uma total, não aconselho, cada um segue o seu caminho, para mim, uma total perda de tempo, né? Uma total bobagem. E esses discursos servem para eles lá, né? Para quem faz discurso que o seu conhecimento só pode ser validado para eles, dentro deles. Bom, essas bobagens servem para eles, não para mim, né? Nunca serviu. Eu nunca acreditei nessas ideologias, nessas besteiras, né? Então, e sempre produzir um trabalho original, não ficar reproduzindo, porque para reproduzir, já tá aí os caras, para reproduzir fica lendo os caras, né, bicho? Então, minha trajetória, basicamente, em síntese, foi isso. Né? Em resumo, em perspectiva bem curta, foi isso. E é o que eu faço, né? E a pesquisa ela nunca termina, ela sempre está ampliando, ela sempre está desenvolvendo, você sempre está crescendo, e eu, a cada dia mais, sou fascinado por que eu faço, por essa pesquisa, né? Que é algo de fato me é muito apaixonante, porque você pesquisa é uma coisa muito árdua, muito difícil. Então, se você não tiver uma paixão muito grande por aquilo, né? Ainda mais que você é sozinho, é independente, então, assim, você encontra muitas dificuldades, muitas barreiras, mesmo no Brasil, de livros, de material de pesquisa, de fontes, né? Então, assim, acaba que você tem que ter uma disciplina, um despojamento muito maior, né? Mas, por outro lado, é muito fascinante, é muito prazeroso você saber que não tem ninguém que molda o seu pensamento, ninguém querendo construir uma forma de sua de pensar, de determinando o que você vai pensar, pegar o que eu tenho um pavor, imaginar que na academia alguém, um orientador, dizer o que eu tenho que pesquisar ou não.
Não, você não pode pesquisar isso, entendeu? Isso para mim é a morte. É a morte. Terrível. Um imbecil me dizer o que eu devo ou não fazer. Eu não aceito uma coisa dessa. Para mim é inadmissível. Entendeu? Para mim, todo indivíduo tem capacidade de desenvolver qualquer forma de pesquisa, qualquer forma de trabalho teórico. Compreende? Basta ele ir atrás e correr. Então não aceite ninguém determinar o que você deve ou não fazer. Dizer para você que você não tem capacidade para isso. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Né? Argumente por que você não tem. Ouve os seus argumentos. Né? Então a academia, para mim, assim, nunca me atraiu. Nunca me sensibilizou. Né? Então, a minha trajetória, basicamente, como cheguei, foi nisso. E cheguei a uma conclusão desde muito cedo, que a revolução é o único caminho. Não tem outro caminho de emancipação. Não tem outro caminho. Desde muito cedo, felizmente, cheguei a essa conclusão clara com os meus estudos, com as minhas pesquisas, né, com o seu senso crítico e tudo mais, que não tem outro caminho a não ser isso, né? Um processo revolucionário. E tem convicção, e cada vez mais com o avanço, isso para mim fica cada vez mais sólido, mais firme, mas a convicção só aumenta e se amplia. Então, basicamente foi isso. Interessante. O Munganga acabou de entrar aqui. Munganga é um artista plástico, é um cara muito foda e é uma puta honra esse maluco tá acompanhando esse bate-papo. Depois eu vou, assim que terminar essa segunda parte, eu vou estar postando aqui no Instagram. Também vou lançar esse bate-papo, parte 1 e parte 2, no canal da editora. Né? A gente tem um canal da editora Merda na Mão, é só escrever no YouTube, editora Merda na Mão. A gente está postando os vídeos, aí a gente está postando tanto esses bate-papos que a gente está fazendo toda segunda, quarta e sexta, normalmente nesse horário 8h30. Né? A gente sempre divulga aqui, porque às vezes pode ter uma alteração de horário para flexibilizar, né, com quem a gente vai conversar. E a gente também está postando alguns vídeos de poesia. A gente acabou de postar também um vídeo arte baseado num álbum de quadrinhos que eu estou produzindo aqui dentro da editora, chamado 21, que é uma crítica a todo esse processo, essa manipulação e tal. Alguns capítulos eu estou lançando no blog. E a gente está nos últimos 10 minutos, aí eu queria aproveitar que tem uma galera que está vendo aqui nosso papo, que a gente está com a campanha no Catarse, de financiamento coletivo, justamente para possibilitar a gente publicar essa galera, né, publicar os impublicáveis. É uma editora que não visa cobrar do artista para publicar. No caso, tem muito artista aí que está sem condições de espaço, então a gente tem essa proposta também. A gente está com a proposta também de agregar várias linguagens. Para mim, para a gente é uma honra o Ney estar participando desse projeto com a gente, com esse livro. Eu conheço o seu texto há muitos anos, né? Pelo menos uns 10 anos que eu conheço o seu trabalho e acompanho. A gente também está agregando poetas, quadrinistas e tal. E para viabilizar esse projeto, já que é uma editora totalmente independente, uma editora que não busca através de leis de incentivo, porque a gente não quer ter ligação porra nenhuma com o Estado, a gente está fora desses editais, tá ligado? E a gente quer continuar fora desses editais para a gente ter liberdade de dizer o que quer. Porque a gente pensa que se a gente entrar nessa onda de editais e de patrocínios dessas corporações, a gente pode correr o risco de tentar moldar o nosso discurso, e a gente é indomável. Por isso que a gente está chamando pessoas como o Ney, que é um cara indomável. Vocês podem ver que é um cara que tem um arcabouço intelectual gigantesco. É um cara que tem uma puta biblioteca, e a biblioteca dele é funcional. E não é só aqueles caras que gravam live. Eu não gosto de falar live, não, porque é uma palavra norte-americana e tal. E por isso que a gente fala programa. Mas nesse caso, a gente pode falar live, né? Porque essa repetição que existe aí, e muitas pessoas aparecem com aquele monte de livro atrás, né? O nosso excrementíssimo presidente é um desses, né? Aquela puta biblioteca atrás, mas não lê. E a academia também tem esse processo. Você falou uma coisa que eu acho fundamental, né? Fundamental.
essa crítica que você faz da academia, você tem arcabouço para isso, dessa crítica, por exemplo, você molda um pensamento crítico, reflexivo, você pesquisa autores e tal, e dentro da academia, de repente, você tem uma vontade de mergulhar algum tema, alguma pesquisa, mas se o orientador não quiser que você faça aquela pesquisa, você não vai fazer. E se você tiver... Eu já vi isso muito, cara. Eu tenho, por exemplo, se tiver interesse em determinado assunto, se a faculdade que ele está não tem algum orientador que se interesse para essa pesquisa, ele tem que sair da faculdade até do estado, às vezes. Sacou? Então, é uma coisa que eu admiro muito no seu trabalho, Ney, é essa sua insubmissão e essa subversão no seu processo de criação e de formulação de pensamentos, cara. Por isso que eu acho do caralho você tá com a gente nesse projeto. Eu achei muito foda você ter aceitado esse bate-papo, né? Parte 1, parte 2, 2 horas. Você tem um trabalho metódico muito intenso, muita disciplina, né? E você tirar um tempo desse seu mergulho intenso para tocar uma ideia com a gente é muito bom, cara. A gente está no finalzinho. Eu queria primeiro agradecer, né, você ter aceitado trocar ideia com a gente. E queria falar que as portas da Merda na Mão tá sempre abertas para pessoas como você, que são insubmissas. Sou um cara totalmente... Eu quero aproveitar aqui para falar que eu sou totalmente crítico a essa cena artística do país, do Brasil, e sobretudo de Goiás, que é uma cena que não se fortalece por falta de coletividade. Tem muita gente produzindo materiais interessantes, mas fica naquela coisa influenciada pelos mecanismos do capital, de que eu tenho que criar meu nome, eu tenho que criar meu nome, eu tenho que aparecer, e foda-se a coletividade. A editora Merda na Mão, ela rompe com essa lógica mesquinha, pequena e medíocre, e a gente só acredita que só vai se fortalecer a cena através da coletividade. Eu, o Wagner, que é outro cara que está junto com a gente nesse projeto, o Fábio, a gente discute isso muito há muitos anos. A gente criou essa editora justamente para dar esse espaço para essa galera falar o que pensa, trabalhar da forma como quer nas suas obras e, principalmente, entender que só através da coletividade que a cena se sustenta. Principalmente quando se trata de literatura, né, Ney? Porque a cena independente musical, ela criou, de certo modo, uma estrutura mínima. Não ainda é um pouco capenga, mas ainda existe. Tem festivais, as bandas se divulgam, e na literatura isso acontece muito pouco, cara. E você falando esse tempo todo da coletividade, que a classe trabalhadora tem que se unir, que a gente tem que parar de criar, cagar regra em cima deles, de falar que eu tenho um certo conhecimento, eu tenho que tomar massa para o que eu penso, porque eu tenho um gabarito, eu tenho um diploma, eu tenho qualquer porra que seja, cara. Então, cara, tô muito animado com esse livro que você está escrevendo e vai ser muito foda publicar na editora, cara. A gente tá no finalzinho, aí eu queria que você desse suas impressões sobre a cena literária né, da cidade que você mora, que é uma cidade do interior, se existe alguma cena literária, e sobretudo Goiânia, que é o lugar que você sempre frequenta, né, sempre te encontro pelas ruas de Goiânia. E das suas Então, Diego, considerações também, né? Pra gente terminar com chave de ouro, com as palavras loucas e insubmissas. muito bom. Então, Diego, aqui, Santo Antônio, assim, não tem como como uma maior parte do Brasil, eu não tenho conhecimento profundo sobre, mas não existe uma cena efetiva. E o que eu vejo em Goiânia aí, assim, é isso exatamente que você falou. Aquela coisa reacionária, aqueles guetos, aquelas coisas inócuas, sem vazias, né? E sempre digo, acho você assim, um dos maiores artistas goianos, se não for o maior, nessa perspectiva de produção, de autenticidade, de força da sua arte, e acho, por isso acho esse projeto de vocês, coletivo dessa editora, fabuloso por isso,
de agregar, de unificar esses artistas de fato verdadeiros, esses artistas que têm a arte como uma forma de ruptura, de transformação.